Boa noite. Vamos iniciar nossas atividades na quarta-feira à noite, fazendo nossa leitura. Pedindo a permissão do mentor da casa, Henrique Barçanuto, para quem não conhece, ele feita, para que ele faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontra. Pedimos a purificação da água, o remédio necessário que vamos para nossas casas. E assim, em nome de Deus, do Cristo da Caridade, estamos iniciando as atividades da quarta-feira à noite. Nossa irmã Maria de Lourdes vai fazer a explanação e nosso irmão Jaime fará a irradiação para os lares. Boa noite. Boa noite. Euripides Barçanuto e suas equipes sempre se fazem presentes na nossa casa, quando estamos trabalhando. Está ali, meio escondidinho lá, né? Todo no azul. Ele, com suas equipes de cura, ele foi um farmacêutico, né? Euripides Barçanuto. Era do tempo em que o farmacêutico era praticamente um médico, né? Receitava e tal. Muitas vezes acertava mais do que os próprios médicos. E muitas vezes nas cidades também havia muito pouco médico, quando havia. Então, como o Júlio diz, o nosso mentor, né? Mas ele é principalmente da quarta-feira de manhã, né? E é o horário que se faz, se dá os passes magnéticos, passes de cura, como se chama. Uma vez não era para dizer passe de cura, agora, inclusive na federação, já se ouve as pessoas falarem de cura, porque se tu transmite o magnetismo, pelo teu magnetismo, né, estando em harmonia com o mundo espiritual, tu transmite a tua força de ser material, tua força animal, e a inspiração do alto, a assistência do alto, tu também pode transmitir, em sendo médium, a cura que vem do mundo espiritual. Então esse passe de cura é também magnético, né? Então nesse sentido, se alguém quiser saber mais do Euripides Barçanuto, tem inclusive no Google, né? Ele é mineiro, como tantos outros, como o próprio Chico é. O capítulo de hoje é o 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honra teu pai e tua mãe. Tu conheces os mandamentos. Não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Marcos, Lucas e Mateus escrevem sobre isso. Mas honra teu pai e tua mãe para viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Isso está em Êxodo, para quem gosta de estudar, ler o Antigo Testamento. Está naquela parte do Êxodo. Grande capítulo. Honra teu pai e tua mãe. Deus disse: honra teu pai e tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Por que promete como recompensa a vida na terra e não a vida celeste? Agora vem a explicação de Allan Kardec. A explicação está nestas palavras: que Deus te dará, suprimidas na forma moderna do decálogo, dos 10 mandamentos, não está mais escrito, está só. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Mas inicialmente dizia que Deus te dará uma longa vida na terra. Para compreender essas palavras, é preciso reportar-se à situação e às ideias dos hebreus na época em que foram ditos. Eles estavam no deserto, não vamos esquecer, né? Vinham do Egito para a terra prometida, quando Moisés recebeu no Monte Sinai os 10 mandamentos. Então, tudo era muito bem explicadinho. À época da vinda de Jesus, as ideias já eram mais desenvolvidas, tendo chegado o momento de dar-lhes um alimento menos grosseiro do que o maná do deserto. Todo mundo sabe, né? Que o povo tinha fome, Moisés implorou a Deus
né, que eles dessem de comer, e começou a cair um alimento do céu. E dizem, não sei se alguma vez alguém provou isso, né, que o alimento para cada um tinha um sabor. Devia ser uma delícia, né? A gente quer comer coxinha de galinha, outros iam comer bolinha de batata, ia ser um sabor, né? A gente era tudo mesmo maná. Não se sabe até que ponto é isso realmente assim, até que ponto era lenda, mas não faz diferença. O que importa é que Deus proveu, né? Deus deu de comer ao seu povo. Já quando Jesus veio, chegado o momento de lhes dar um alimento menos grosseiro, ele os inicia na vida espiritual, dizendo-lhes: meu reino não é deste mundo, é lá, não na terra, que recebereis a recompensa de vossas boas obras. Com essas palavras, a terra prometida, material, transforma-se em uma pátria celestial, né? Segundo Jesus. Também quando os chama à observação do mandamento, honra teu pai e tua mãe, não é mais a terra que lhes promete, mas o céu. Parentesco corporal e espiritual. Isso também Allan Kardec, nós sabemos, mas sempre vamos lembrar, é um filósofo, um professor, um matemático, obviamente um homem muito inteligente, né? Francês, que estudou na Suíça, para nós pensamos, da França para a Suíça, mas é pertinho. Acho que é como ir daqui para Santa Catarina, mais ou menos, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, ele estudou lá com um grande educador chamado Pestalozzi, né? E ele era tão aplicado, Allan Kardec, que Pestalozzi, o mestre, já tinha ele como tipo monitor. Ele controlava as turmas, que eram bastantes, e ele controlava, o Pestalozzi, né, era o dirigente, digamos, e muitas vezes Allan Kardec cuidava dos alunos. Então, as explicações que vamos lendo aqui são do Allan Kardec, por enquanto. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços dos espíritos. Né? A gente não quer dizer necessariamente que meu pai e minha mãe sejam espíritos que eu já tenha convivido outros tempos. Às vezes, uma criança, um filho, vem numa família para provação dos pais, como pode vir para ajudá-los a evoluir. Acreditamos, né, como Divaldo e outros estudiosos, que as crianças de agora são crianças que têm muito a nos ensinar. Eu que o diga, né? E o vovô que o diga, né? Que a criança segunda. Isso. Necessário. Isso não quer dizer que as crianças não tenham que receber a educação dos pais, dos avós, dos adultos que são por eles, né? Nós estamos falando do lado intelectual, né, técnico, essa parte. Provavelmente nossos filhos e netos sabem muito mais, que nós temos mais facilidade de aprender, que já trazem outras encarnações, já vem com uma carga de conhecimento muito grande. Mas não quer dizer que do lado moral, aquilo que liga ao espírito universal, a Deus, e nós, entre nós, todos filhos de Deus, eles não têm que aprender nas famílias. Por isso é tão importante a família, né? Porque ele sabe mais que eu, então eu não preciso mais ensinar nada. Preciso ensinar como comer, como se portar, como se vestir, ter respeito pelas pessoas, né? Isso é importantíssimo. Muito bem. Desculpem, eu estou tirando algumas coisas. Os verdadeiros laços, não estou tirando, estou abreviando. Os verdadeiros laços de família não são os consanguíneos, mas os de simpatia, comunhão de pensamento, que unem os espíritos antes, durante e depois de sua encarnação. Quer dizer, a gente, antes de nascer, já sabe a família que vai nascer, a gente convive nessa família e depois, quando desencarnarmos, continuamos ligados.
Essa que é a parte bonita. Chegando do lado, mas a gente não lembra de nada, né? Desses. Alguns às vezes lembram de alguma coisa, né? De outras vidas, quem já foi seu pai, ou pelo menos um parentesco, sempre, né? Essas pessoas, quando chegarmos ao mundo espiritual, vamos encontrar muitos parentes lá. Gente que talvez a gente nem imagina. E outra coisa importante, os amigos, os amores, tomara que sejam amores e não gente que queira se vingar de nós, né? Mas reencontraremos. Por isso se diz, ninguém nasce numa família por acaso. Ninguém. Aí eu puxei para quem se interessa assim, por bibliografia, do Humberto de Campos. Eu vou ser sincera, não me lembro se é uma psicografia que ele dita para o Chico, né? Eu tenho o livro Pardais da Cidade. Não sei se alguém já leu, eu não li. O livro Pardais da Cidade, onde ele fala sobre a importância do cuidado com as crianças. Então, uma das frases é: quando nos dedicarmos a amar, não haverá crianças de rua ou crianças na rua. Eu achei super importante essa frase, né? Nem os de rua que moram, nem crianças na rua, abandonados, desleixados, né? Perdidos, abusados e tal. Escolhemos a família onde vamos nascer. Se tivermos um mérito, né? Se tivermos, como eu disse, às vezes a gente escolhe uma família para ajudar que ela evolua, o que nós possamos aprender, ou as duas coisas. Muitas vezes tem no Livro dos Espíritos, não me lembro do capítulo, mas é só ler todo o livro que vão achar, são somente poucas perguntas, né, e respostas. Tem uma das perguntas que escolhemos a família onde vamos nascer? Nem sempre. Mas nós somos atraídos por espíritos simpáticos, né? Então, os espíritos familiares, então pai e mãe geralmente são espíritos que nós já convivemos, geralmente. E também podemos atrair filhos com problemas, síndromes, não sei se ainda se usa síndrome de Down, acho que não, apenas é síndrome. Síndrome de Down, outras síndromes, né? Doenças. Muitas vezes vem para os pais exercitarem o amor. Pode ter perdido, não ter querido aquele filho, e depois ele vem como uma criança com síndrome, alguma síndrome, uma criança com outros problemas, um esquizofrênico, que pai e mãe têm que ficar o tempo todo em cima, porque um dia o rejeitaram, não deixaram nascer. Então pode acontecer isso, mas como eu já disse antes, muitas vezes, e eu acredito que quase sempre, o filho que tem problemas, principalmente de saúde mental, é a opinião minha, ele vem para aprender, mas mais para ensinar os pais. Ensinar como amar, ensinar o amor. Todo aquele que responde pelo cuidado de um espírito é pai e mãe. Pode não ser de sangue, mas pela visão do mundo espiritual, nós somos pais e mães de crianças que nós assistimos, né? Sabe-se lá que ao desencarnarmos, não... mas aquela criança que eu gostava tanto, que cuidava, que se achegava a mim, já foi meu filho um dia, né? Que alegria que deve ser, né? Isso não é romântico, isso já foi passado, não estou eu só pensando, isso é bonitinho. Isso já aconteceu, é nas psicografias de alguns espíritos. O Haroldo nos diz, do livro Pensamento e Vida do Chico, famílias espirituais são desdobramentos do ser corporal para ser espiritual. E são famílias espirituais. Quer dizer, a gente tem tanta afinidade com determinadas pessoas, espíritos encarnados, né, que ao nos dirigirmos à pátria espiritual, vamos encontrá-los e ter novas famílias. Assim como,
quando a gente vai nascer, nasce numa família que provavelmente já esteve, seja como pai, como mãe, como filho, como primo, né? Seja como inimigo, a gente já esteve de alguma forma ligado, no mundo espiritual também, e aí vamos ter as famílias espirituais. Ainda bem, pela misericórdia de Deus, os nossos inimigos só estarão conosco se nós vibrarmos na mesma frequência deles. Né? Se nós os atrairmos. Né? Esperemos que ao chegarmos lá, encontremos só amigos. Né? Procurar ser amigos. Nossos relacionamentos espirituais podem ser de séculos, que vão formar nossas famílias espirituais, eu já disse isso, né? Por afinidade. Né? Daí diz assim, bom, os grandes doutores, cientistas, os tempos de Jesus chamavam de doutos, né? Mas que muitas vezes a palavra douto era também usada para dizer pessoas egoístas, que não queriam passar o seu conhecimento para os outros, né? Eram os segredos do tempo, os segredos dos mosteiros, né? Não sei se alguém viu aquele, o nome da Rosa, que fala, era até com Sean Connery, né? Que falava que para traduzirem os segredos, vamos dizer, os padres, determinados padres, muito, como vou dizer, doutos, né? Muito sabidos, muito sábios, eles faziam as transcrições de outras línguas, de hieróglifos e assim por diante, em verdadeiros, não me escapa a palavra, embaixo da terra, como é que se diz? Subterrâneos. Isso, embaixo das igrejas e mosteiros, geralmente, né? Então, nesse livro, o nome da Rosa fala sobre isso, entre outras coisas. Então, era muito bem guardado segredos, não era para os outros saberem, né? Mas Jesus falava que não devíamos ser soberbos, orgulhosos e vaidosos, porque senão acabaríamos como os doutos, que guardam só para si. É uma sabedoria, um conhecimento, uma cultura estéril. Devemos passar, nem que seja só na nossa família, alguma coisa a mais que a gente saiba, conversar com os espiritinhos que estão vindo, eles poderão ter opiniões diferentes de nós e a gente tem que fazer uma triagem. Né? Não quer dizer que netos saibam tudo, não sabem. Não falei nada. Agora já ficou muito me acordar. Não temos pequenos grupos, não, desculpe, no mundo espiritual, cristão e familiar, temos pequenos grupos daquele provindo da família espiritual. Já aqui temos esses pequenos grupos. Por exemplo, às vezes uns vizinhos, uma vizinha, uma pessoa conhecida que tu de repente conheceu assim, parece que conheceu a vida inteira. Né? A gente até diz, parece que eu já te conheço. Tá? Quem disse que não? Né? Quem disse que não? Então, diz que a gente forma pequenos grupos que vão evoluindo, às vezes, entre essas famílias que acabam se conhecendo, filhos ou netos casam-se entre si e formam uma nova família. Né? Como eu falo para o Jânio, que nossa família se abriu muito mais, né? Com o relacionamento de vocês, o casamento, a Sara também, o outro filho também, mesmo quando os dois, os que casaram, se separam. Não deixam de ter formado um novo grupo. Olha, o meu avô é o avô do Equador, da Alemanha. Da Alemanha. Do Brasil, né? Outra. Agora, do Dito Dani. Agora, também da minha mãe não deseja ser do meu pai, né? Ainda mais por Isso que a vovó está falando. Né? Que Agora vai ser minha. É isso agora. Amiga, aos pouquinhos a gente vai formando novos grupos que não deixam de ser família. Assim, um dia seremos uma grande família universal. Né? Essa é a ideia. Segundo Emmanuel, onde Deus te colocou é o único lugar, o lugar especial que tens que estar. Né? Eu fui uma dessas, né?
e na adolescência já foi um erro, foi alguma coisa deu errado quando eu vim para essa família. Claro que eu me achava melhor em muitas coisas. Não é? Né? Depois a gente, claro, vai se tornando adulto, e sei lá, pelos 12, 13 anos, a gente acha que é melhor. Não adianta, a maioria passa por isso. Pelo menos as pessoas que eu conversava, mas eu achava assim, mas como eles podem ser assim atrasados? Né? Pai, mãe, os avós não, porque os avós a gente tinha aquele elo de afeto, né? Então, dificilmente tu acha um avô atrasado, ou feio, que não está certo. A gente sempre acha que pai e mãe é que estão errados, quando é desses rebeldes. Não, depois, tá? O mecanismo que nos reúne como um núcleo de nossas ações, emoções, falas, tudo iniciando na mente. Quer dizer, toda essa parte de sermos amigos, de querermos ficar juntos, inicia na nossa mente. O pensamento. Para termos uma boa vibração e um bom relacionamento, temos que renovar o nosso interior. Então, caímos agora na grande meta do Espiritismo, que é a renovação interior. É uma outra palavrinha. Reforma íntima. Reforma íntima, né? Nossa reforma íntima é uma renovação a cada dia que a gente faz para ver se pode reformar alguma coisa. Então, a Gladys, eu acho que fala isso. Quando a gente chegar a hora de desencarnar, pudermos olhar para trás, já desde o mundo espiritual, e vermos que conseguimos subir uma escadinha, um degrau na escada da evolução, já terá sido uma grande coisa. Né? A gente vem com muitos defeitos, mas à medida que a gente vai se dedicando aos outros, não odiando, não julgando, tendo misericórdia, compaixão dos outros, esses nossos defeitos vão se tornando mais amenos aos olhos de Deus e surgem-nos oportunidade da gente fazer o bem. Ah, mas eu fico só em casa, não tenho feito nada de especial. Sempre tem quem está nos olhando. Sempre servimos de inspiração, tomara, para alguém. Tomara que não sejamos alguém que deprime os outros, né? Alguém que deixe os outros revoltados, ou alguém que desacredite da nossa doutrina. Porque isso foi perguntado por Chico. Ah, mas Chico, a gente tem que estar ligando para o que os outros falam? E Chico diz, tem que ligar sim. Tem que ligar muito para o que os outros falam de ti, porque tu representas a doutrina espírita. Não precisa ser um grande palestrante, um médium de poderes, né? Um grande médium, um médium de cura, ou que veja coisas, ouça espíritos. Não, todos somos espíritas e alguém está sempre nos olhando. Então, quando a gente faz uma coisa errada, em geral chama mais atenção o errado, né? Mas também as pessoas olhem o que a gente faz certo. Tomara que ao fim da nossa jornada tenhamos inspirado mais pessoas para o bem do que para o mal, ou de ficar naquela mesmice. Ah, espírita, mas eu não vejo diferença da pessoa. Não precisa falar. É só o exemplo da gente no dia a dia que vai inspirar os outros. Aqui o grupo espírita pode ser um reflexo da nossa família espiritual. Nós que aqui nos encontramos hoje reunidos, possivelmente já somos uma família espiritual. Porque alguns vindo de outras cidades, né, chega aqui e vem para o centro espírita. Talvez alguém está inspirando o seu anjo da guarda, vai lá ver teus amigos, teus conhecidos, ou um desafeto. Vai escutar, vai olhar nos olhos de alguém que está lá. Pode ter sido alguém que te prejudicou, pode ter sido alguém que te prejudicou e vai te ensinar a perdoar. Né? Então, aqui no corpo espírita, como vimos,
temos a nossa família, é o reflexo da nossa família espiritual que nós conseguimos pela reforma íntima, né? Para encerrar, porque afinal a maioria estão de férias, né? E também todo mundo está meio cansado com esse tempo, né? Então, para encerrarmos, na família criamos afinidades, muitas vezes nos curando de mágoas. Eu quero acreditar que seja principalmente isso. Nas famílias a gente se cura de mágoas, coisas que tu não perdoaria facilmente, mas como é da família, né, se é de coração. Traições, tristezas, ódios, mas também reencontramos alegria, prosperidade, muitas vezes, né? A inspiração para levarmos essa jornada adiante. Se temos uma doença, ou se chegarmos a manifestar uma doença grave, se não tiver a família, é muito mais difícil de suportar, né? Porque algumas doenças graves, já foi dito, se não me engano, pelo André Luiz, pelo Chico, né? Vem para toda a família, vem para toda a família. E eu fui testemunha já de famílias, inclusive na minha, pessoas que não se falavam e por causa da doença acabaram indo para... Em geral, quem pega a doença é a pessoa que muitos da família gostam. Muitas vezes a pessoa mais afetuosa, mais espontânea, então nós dizemos, mas tá, esse irmão, essa irmã, ou a mãe que era tão alegre, por que teve que pegar essa doença? Por quê? Para que os filhos, no caso da mãe, venham, os filhos se olhem, os filhos chorem juntos, os filhos têm esperança juntos, e muitas vezes quando a mãe desencarna, quando a mãe morre, os filhos passaram a se dar bem de novo. Não quer dizer que se amem e se idolatrem, mas aprendem a suportar uns aos outros no mínimo. O que me angustia no filho, eu oportunizei na vida desse espírito. Isso eu achei grave. O que me angustia num filho, diz no filho, né? Eu oportunizei na vida desse espírito. Então eu sofro angústia por causa de um filho, suponhamos, um filho viciado em drogas. Eu oportunizei na vida desse espírito que ele viesse para mim como mãe, para eu poder aprender com ele, acolhê-lo, aconselhá-lo, mesmo que ele não me ouça, eu terei feito o meu papel. Eu oportunizei que ele viesse. Feliz de mim e dele, se ele se curou, né? Porque viciado em drogas é um doente, né? Não é um vagabundo, não é um sem vergonha, é um doente, né? Então, por isso que diz aqui, o que me angustia no filho, eu oportunizei na vida desse espírito. Posso também tê-lo intuído ou induzido em outra vida, que eu achei meio bravo, pensei que não ia falar, mas também acontece. Eu viciei aquele espírito, pode ter sido como namorado, como esposa, como uma pessoa vil. Levei aquela pessoa ao vício. Então agora vai ser meu filho, eu já me refiz, talvez já tenha vivido outra vida, conhecido outras pessoas, me tornei uma pessoa melhor. E agora esse espírito com quem eu andei, como se diz, de braço dado no vício, ele vai vir para mim como filho. Então esse espírito agora eu vou ajudar a elevar. Eu acho isso assim sublime, só o amor mesmo para isso. No lado positivo, dá-se o mesmo. Eduquei, ajudei, me compadeci. Serei filha ou mãe dessa alma. Né? Também pode acontecer isso. O bem feito sempre retornará. Então vamos pensar nisso. Seja em casa, mantenha bom humor com esse calor, né? Seja no dia a dia, conhecendo outras pessoas, suportando às vezes alguém que não nos é muito simpático, né? Fazendo cara feia, e não esquecer de pedirmos sempre ajuda, intuição,
já ao acordarmos de manhã e também ao deitar, ao nosso anjo da guarda, né? O grande esquecido. Lembremos-nos dele, que ele está junto conosco. Desde antes de encarnarmos, ele foi encarregado de nos assistir, né? Rezar de noite o Santo Anjo do Senhor, né? Porque é ele que nos rege, nos guia, e que a gente peça a ele que consigamos ouvir dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, os seus conselhos. Que assim seja. Assim seja. Então nós vamos agora à mediação para os lares, quando você se concentram, extraia os pensamentos positivos para o irmão que está precisando de ajuda, no lugar que ele estiver. E que o nosso irmão Jaime vai fazer agradecer. Hoje nós vamos fazer uma intercessão diferente, que é uma nota da Federação Espírita Brasileira reprovando os atos que aconteceram no domingo no país, pedindo muita energia, muita luz. A gente então vamos botar energia positiva pelos irmãos que estão mais atrasados, então ainda através da violência, através do ódio. A gente tem que botar amor, a gente tem que transmitir amor. Não podemos também com o nosso pensamento fazer mais ainda contra esses irmãos, achar que nos julgando, condenando, que as leis do homem vai ser aplicadas e nós temos que pensar nas leis de Deus. Então, com a oração de São Francisco, cada um mentalize o país, mentalize lá o Planalto Central, a Brasília, que a gente vai fazer uma oração de São Francisco, e cada palavra a gente pode mentalizar o nosso país, para que seja uma energia positiva. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve amor. Onde houver ofensa, eu leve perdão. Onde houver discórdia, eu leve união. E onde houver dúvidas, eu leve a fé. Onde houver o erro, eu leve a verdade. Onde houver desespero, eu leve esperança. Onde houver tristeza, eu leve alegria. E onde houver trevas, eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu console mais que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna, que assim seja. Assim seja. Nós vamos agora para os passes, mentaliza o seu anjo da guarda, para receber